foi feito para você, que gosta de arquitetura, decoração, construção e arte. E no programa de hoje estaremos com a digital influencer Malu Aquino, falando um pouco da relação da arquitetura com nossas lembranças afetivas, ainda com o professor Regis Martins, fazendo análise da arquitetura de um pedacinho aqui da nossa cidade. Hoje estamos aqui no Colégio Imaculada Conceição, visitando juntamente com uma ex-aluna, que é a Malu Aquino. E a gente vai falar muito dessa coisa da referência da arquitetura na vida da gente, das nossas memórias. E a Malu estudou aqui, né, Malu? Isso, estudei aqui praticamente minha vida inteira, desde pequenininha até a 8ª série, 1º ano, eu acho. E aí, assim, tem muitas memórias. Cresci aqui, né? Formei minha vida, meu caráter aqui, então cada cantinho tem uma lembrança. E a gente vai fazer um passeio aqui, a Malu vai mostrando pra gente o que foram essas lembranças e a gente vai percebendo como que a arquitetura tem a relação na nossa vida e questão até sentimental mesmo da memória. Vamos lá? Vamos embora! Algumas lembranças vêm na sua mente, Malu? Muitas, acho que eu entro aqui e vem um filme, até arrepio um pouco, assim, cada cantinho, os banquinhos, que na hora do intervalo a gente senta, as salas todas que eu já estudei, em cada uma delas, os azulejos, acho que cada lugar que eu vou eu vejo um azulejo parecido com esse, eu já lembro daqui, lembro de quando eu estudava, o momento, o xerox. Olha que legal. Dia que eu tava, sei lá, sentada aqui com uma amiga, contando uma historinha. Olha a porta do xerox, a gente vê que é original da época mesmo, ainda de madeira, laqueada, né? Na escola a gente tá vendo muita referência, então assim, que eu como arquiteta tô achando muito interessante como que eles conseguiram guardar, né? Porque é um patrimônio para a história de Montes Claros, não só para a arquitetura. E esse respeito ao patrimônio eu acho que é muito importante para a gente. Ai, com certeza. Tanto para a arquitetura, eu acho que é um respeito com as pessoas que estudaram aqui, porque eu acho que não só na minha época, quem veio antes de mim vem aqui e acho que quem está assistindo comigo hoje vai emocionar junto comigo, passando esse filme todo na cabeça de tantas lembranças que guardam, porque eu acho que cada cantinho aqui tem essa memória, essa lembrança, é uma caixinha de histórias, esse corredor, esses banquinhos, esses azulejos, eu acho que todo mundo vai lembrar e vai se emocionar um pouquinho aí também com esse tanto de lembranças. Existem espaços que ficam na nossa memória, às vezes não são percebidos por algumas pessoas, como aqui, né, Malu? Não, essa escada, por exemplo, todo ano reunia a turma, sentava os professores e a gente tirava uma foto. Tem foto de, sei lá, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª série, sentadinho. A hora que a gente chegou tinha uma turminha aqui tirando a foto que todo ano tinha que tirar. Aqui é incrível como que a arquitetura traz essas lembranças pra gente, porque aí você vê uma escada parecida com essa, em outro lugar você vai lembrar, minha escola tinha essa escada, vou lembrar de quando eu tava com minha turma lá, então assim, fica guardadinho mesmo, aquele lugarzinho que é do coração, que você vai lembrar sua turminha lá, de pequenininho, que todo dia você ia lá e sentava, lanchava com as minhas colegas, ficava aqui, era o cantinho do coração. Tá vendo a influência da arquitetura, né, na vida da gente? E viva a obra! Viva a obra!
Estamos recebendo também o professor Regis Martins, que ele é pesquisador na área de patrimônio e está fazendo doutorado em História da Arquitetura e vai falar um pouco sobre esse prédio que a gente está. Boa tarde, nós estamos aqui hoje para poder conversar um pouco sobre a história da arquitetura e abordar alguns pontos dessa arquitetura mais contemporânea de Montes Claros. Então, envolvendo um pouco do movimento modernista, o movimento pós-modernista que a gente tem aqui na cidade. Então, a gente pode, a partir disso aqui, fazer um diálogo com vários momentos dessa história mais contemporânea. Então, o próprio prédio que a gente está aqui, a gente tem uma série de analogias com a arquitetura do passado e, ao mesmo tempo, a arquitetura modernista, que foi tão comum durante os anos 50 e 60, à luz do que Lúcio Costa, o próprio Oscar Niemeyer fizeram ao longo do tempo. Então, o edifício aqui, por exemplo, tem esse revestimento em azulejo, que é uma linguagem do passado, que está presente na arquitetura modernista também. Os azulejos que a gente está vendo aqui, eles, apesar de modernos, eles são utilizados desde o tempo mais remoto da ocupação do Brasil. A gente está falando de uma solução que remonta ao século XVI, nos primeiros conventos, que introduziam esses materiais como uma forma de ornamentação. Então, inclusive os azulejos eram uma forma de divulgar o que havia de mais recente da arte portuguesa. Então, eles foram muitas vezes os responsáveis pela introdução do barroco, por exemplo. Então, aqueles ornamentos que eram incorporados aos azulejos eram utilizados pelos artistas depois para construir os altares, os retábulos, toda aquela escultura em madeira que era acrescentada nas igrejas. E os modernistas, né, tendo essa linguagem historicista também presente no movimento brasileiro, eles vão utilizar essas soluções como uma forma de ornamento que se adequa bem à questão da função do prédio, então a proteção das paredes e coisas dessa natureza. Mesmo a gente pode ver aqui também em função do uso dos pilotis, que na nossa arquitetura, de certa forma, se juntou muito bem a necessidade de conforto dos edifícios, então levando o pé direito do pé, permitindo a circulação de ar e ao mesmo tempo oferecendo uma linguagem que remete à própria proposta do Le Corbusier para a arquitetura modernista, né, que é abordar os 5 pontos, entre um deles o pilotis. Então a gente incorporou muito bem isso e a gente vê o toque abrasileirado do movimento com o diálogo entre as partilhas que revestem os pilotis, por exemplo, e os azulejos que estão aqui. Regis, conta pra gente sobre esse prédio principal. Aqui nesse prédio a gente observa algumas linguagens diferentes daquele que a gente viu no primeiro, né? Então, ali predominava a linguagem modernista, aqui a gente está falando de um prédio que tem características pós-modernistas. A gente pode observar, apesar do uso do concreto, uma linguagem completamente diferente. Desaparece o pilotis, a janela em fita, a estrutura composta já da maneira externa ao prédio, então buscando um diálogo diferente que inclusive tem uma linguagem brutalista. Privilegiava as estruturas aparentes e alguns elementos funcionais do edifício que ficavam escondidos, agora ficam do lado externo. Então a gente pode ver essa relação de como se o esqueleto do prédio estivesse saindo e a parte interna, que seria o corpo do edifício, ficando mais adentro. Aí a gente percebe esses pilares duplos, que são unidos por lajes em concreto, com esse movimento curvo, e a parte de cima essa cobertura que tem esse acabamento também estendido justamente para poder compor uma arquitetura mais interessante, uma linguagem mais contemporânea aos anos 80, né, já diferente do prédio que remete aos anos 60, anos 50, quando o modernismo estava em vigor. Então a gente pode concluir que isso foi construído em épocas diferentes. Sim, sim. Aqui a gente tem várias fases de construção, né? Essa de linguagem modernista, essa dos anos 80, que foi construída no lugar do edifício mais antigo que existia, um prédio eclético, possivelmente da década de 10 do século XX, e outras edificações que foram sendo incorporadas à medida de que o programa de atendimento da escola aumentava também. E tem a igreja que segue uma linguagem diferente porque ela contém alguns elementos ecléticos, também numa linguagem pós-modernista, né, de apropriação da história da arquitetura a partir de vários momentos anteriores.